Um novo estudo está mostrando para a gente como as mudanças climáticas podem aumentar o número de mosquitos. Isso por si só já não é muito legal, né? Ninguém gosta de mosquito incomodando, mas eu vou deixar o Everton, que vai trazer essa notícia aqui para a gente explicar quais são as implicações mais sérias disso. Então, estamos no plantão do meteoro. O Everton, e aí? Mais mosquitos. Isso significa mais repelente, mais tela na janela? O que mais que significa? Significa muita coisa, Sofia. Eu queria perguntar pra você qual que é a tua relação com os mosquitos. Minha relação com os mosquitos é ficar inventando mil e uma maneiras de como evitá-los. Eu acho que todo mundo, mesmo biólogos que trabalham com mosquitos, já se perguntaram por que que os mosquitos existem, ou se perguntaram, será que ia ter um desastre ecológico tão grande assim se os mosquitos fossem extintos, né? O que será que aconteceria se os mosquitos fossem extintos? E, Sofia, a gente tem um vídeo aqui no Meteoro respondendo a essas duas perguntas. Eu trouxe um trechinho desse vídeo que a gente tem aqui no Meteoro, que é E se os pernilongos fossem extintos? Então, nesse vídeo, a gente traz toda a história evolutiva de por que que eles existem e por que que eles continuam existindo e o que aconteceria se eles fossem extintos. Mas eu trouxe aqui um trechinho do vídeo em que a gente fala sobre a preocupação dos cientistas com as mudanças climáticas. Então eu vou colocar aqui um trechinho do vídeo. Exatamente. Uma outra grande preocupação dos cientistas é com as mudanças climáticas. Quando olhamos para a história evolutiva que fica gravada no DNA dos mosquitos, a gente descobre que o aumento de gás carbônico na atmosfera parece impulsionar o surgimento de novas espécies. Os cientistas ainda não sabem explicar exatamente como essas coisas se relacionam. A principal hipótese, ainda não confirmada, é que, como os mosquitos são atraídos pelo gás carbônico liberado pelos animais, mais gás carbônico na atmosfera força a seleção natural de espécies cada vez melhores em detectar gás carbônico de origem animal. O futuro parece ser um cenário perfeito para testar essa hipótese, já que a gente está transformando o nosso planeta em um laboratório natural de experimentos sobre os efeitos do gás carbônico sobre a vida na Terra. Então, Sofia, nesse trechinho do vídeo a gente fala sobre como as mudanças climáticas podem criar novas espécies de mosquito por causa do gás carbônico. Que sempre que a gente olha para os fósseis, quando a gente olha para o passado, a gente vê que sempre que nosso planeta tinha um pico de gás carbônico, a gente tinha novas espécies de mosquitos surgindo. Então, resumidamente, nesse vídeo, o que a gente traz é que os mosquitos existem porque existem condições adequadas para a existência de mosquitos. E mosquito precisa de basicamente duas coisas. Mosquito precisa de calor e precisa de água, água parada para o desenvolvimento dos ovos e das larvas. E grande parte dos estudos que a gente tem até agora, eles incluem esses dois fatores. Então a gente tem sentido que a temperatura vem aumentando e o mosquito adora calor. E a gente também tem essas tempestades que também aumentam, facilitam o acúmulo de água parada em algumas áreas e também acaba facilitando a reprodução dos mosquitos. E aí a gente tem um estudo que foi publicado no finalzinho de 2023 que colocou um outro fator nessa história, que são os predadores dos mosquitos. Quando está mais quente, o que que acontece com os mosquitos? Será que eles são comidos com mais frequência? Será que eles são comidos com menos frequência? E a notícia não é muito boa. Ai, Então, ai, esse ai. estudo foi feito nos Estados Unidos. Então, na beira de rio é muito comum que, pela configuração das pedras ali, na beira do rio formem umas piscinas naturais, assim, umas pocinhas de água, onde os mosquitos botam os seus ovos. ah, e ali se desenvolve a larva do mosquito até ele se tornar um adulto, né? E esse, ah, essas poças de água, elas são assim um universo impiedoso, onde a gente tem larva de inseto comendo larva de inseto ou comendo o resto de larva de inseto.
E as larvas de mosquito, elas são predadas principalmente pelas larvas de um inseto que eu particularmente acho bastante elegante, que são as libélulas, né? E quem vê uma libélula adulta voando, toda elegante, toda pomposa, não imagina o monstrinho que é a larva de uma libélula. E eu trouxe um vídeo aqui em que a gente consegue ver a, um pouquinho dessa história. Então aqui a gente tem as libélulas, né? Então essas, para quem não lembrava o que era uma libélula, são esses insetos alados. Em inglês eles são chamados de dragões voadores, mas eu prefiro o nome brasileiro raiz, que é lavadeira ou lavabunda, por causa desse comportamento. Então aí a gente tem uma fêmea colocando os ovos na água, e é na água que esse bicho passa a maior parte da vida. Não é voando, é na água. Então a gente tem uma larva de libélula ou uma ninfa. E aqui a gente vê a parte mais legal, que é como eles se alimentam. Aí a gente tem uma larva de mosquito. Então aqui agora ele vai mostrar em câmera lenta o que aconteceu. Olha a mandíbula. Gente, tamanho da... Parece um braço. Ele lembra, agora ele vai mostrar, ele lembra um pouquinho do Alien. Aham. É bem Que a por aí. mandíbula parece um braço. Ó. Realmente assustador. Assustador. Parece. É um pesadelo, né? Sinto. Já peço aqui desculpas para quem terá pesadelos essa noite com as ninfas de libélula, né? Mas o pesadelo aqui no mundo real é outro, Sofia. Porque o que esses cientistas eles viram é que quando tá mais quente, as libélulas. Não, as ninfas de libélulas elas não conseguem comer as larvas de mosquito. Então esse experimento foi feito no Rio dos Estados Unidos e eles analisaram 775 poças. E o que eles viram é que quando a poça de água estava mais fria, a gente tem libélula, a gente tem as ninfas de libélula e a gente tem pouquíssimas larvas de mosquito. Às vezes nem larva de mosquito tinha nessa poça d'água, porque as libélulas comiam tudo. Mas naquelas poças de água mais quente, a gente tinha libélula e a gente tinha um monte de larva de mosquito. E o que eles viram é que essas larvas de mosquito, elas conseguem se desenvolver muito rápido. E aí não dá nem tempo das ninfas de libélula se desenvolverem e chegarem num tamanho suficiente para comer as larvas de mosquito. Então, o que a gente tem é um cenário em que a gente vai ter provavelmente mais mosquito, porque esse controle feito pelas libélulas não vai ser tão eficiente. Então, no futuro, nessa luta contra as mudanças climáticas, a gente não vai poder contar muito com a ajuda das libélulas, né? Esse estudo foi feito com uma espécie de mosquito que ela não causa doenças, mas a grande preocupação, né, é justamente com aquelas espécies de mosquitos que são vetores de doenças, né? Por exemplo, a dengue, chikungunya e várias outras doenças. Você adiantou a pergunta que eu iria te fazer. E como é que é a questão? Porque a gente sabe que você citou aí dengue, chikungunya, etc. Mas são muitas outras, né? Malária, a leishmaniose. São muitas doenças aí transmitidas por mosquitos e eu fico imaginando, eu não consigo deixar... eu fiz a brincadeira lá no começo, né? De que é chato você ter que ficar evitando picada com repelente e tal, mas a preocupação real... imagino que seja essa, né? Das doenças que esses mosquitos vão transmitir. Não, exatamente. Mas é importante a gente lembrar que... Pode falar, Sofia. Não, e eu vou confessar que essa história, o Everton, foi por um caminho diferente do que eu estava esperando. Porque quando eu vi que seria uma história sobre aí, mudanças climáticas e mosquitos, eu não imaginava que a gente ia chegar na predação desses mosquitos. Eu imaginava que a gente ia pelo caminho de... com as mudanças climáticas, se teria alguma alteração com relação à área que esses mosquitos ocupam. Você sabe me dizer se já existe
alguma coisa nesse sentido? Áreas que antes tinha menos mosquito, começar a ter mais por causa de mudança na temperatura média? Existe isso? Ou eu A tô gente, tirando da minha cabeça? não, a gente não só tem casos de mosquitos atingindo áreas mais frias, a gente tem dados principalmente dos Estados Unidos e da Europa, que o tempo de. Primeiro, o tempo do ano em que você encontra mosquitos está sendo cada vez maior. E as doenças estão chegando cada vez em lugares mais frios. Então é como se no hemisfério norte as doenças estivessem subindo para regiões cada vez mais frias. Então a gente tem vários estudos mostrando isso, né? Esses estudos geralmente são a nível de espécies, né? Mostrando as espécies que que estão chegando em lugares que antes elas não existiam e carregando doenças. E esse estudo é muito legal porque é um dos poucos estudos a nível de população, né? Que a gente mostra que a gente não só vai ter novas espécies em lugares que elas não existiam, mas o número de indivíduos, aquela nuvem irritante de mosquitos que a gente vê, provavelmente ela vai ser cada vez maior, né? Mas a gente precisa lembrar, Sofia, que grande parte, pelo menos uma parte desses mosquitos que transmitem doenças, eles são especializados em picar seres humanos. Então eles vão ser encontrados perto de seres humanos, né? E aí é bom lembrar, né, principalmente aqui na região sul, né, a gente está tendo esse verão com muito quente e chuvas torrenciais, que é o ambiente perfeito para esses mosquitos que transmitem doenças, né? Então, gostaria de lembrar, galera que está assistindo esse vídeo, que quando terminar esse vídeo, e se você mora numa casa, principalmente, se você tem quintal, pega 5 minutinhos e vai dar uma olhada se não tem água parada. Porque às vezes essa água acumula em partes do seu quintal que você não imagina, e ali pode estar sendo um criadouro de mosquito, pode estar sendo um universo perfeito para mosquitos que transmitem doenças se reproduzir. E naquele vídeo, né, que a gente fez sobre por que os pernilongos existem, a gente chega à conclusão de que a única maneira de acabar com os pernilongos é acabando com as condições para eles se reproduzirem. Então não custa nada tirar 5 minutinhos do dia, especialmente depois que chove, né? Tira 5 minutinhos do dia e dá uma passeada no quintal, na varanda ali, ver se não tem nenhum vasinho de flor que está acumulando água. Perfeito, perfeito. Meteoro, além de informação, também é serviço público. É isso, então, Everton. Muito obrigada pelas informações e muito obrigada para você também que ficou assistindo a gente até o final.